Olá, ouvinte do Tribuna Cast, o podcast que escuta, investiga e compartilha as vozes que movem Juiz de Fora e o Brasil. Está começando mais um episódio e dessa vez vamos aproveitar que ontem, dia 5 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente para falar sobre o papel econômico, social e ambiental das plantas nativas. Eu sou a Nayara Zanetti, jornalista aqui da Tribuna de Minas e sou responsável também pela coluna Biosfera, que cobre pautas ambientais. E para a nossa conversa de hoje, eu trouxe convidados muito especiais que sabem muito bem a importância das espécies nativas e convivem com essa temática no dia a dia. Estão com a gente a Renata Mendes, fundadora da startup Nativa, que cria produtos voltados para saúde e bem-estar a partir de ativos da biodiversidade brasileira. Também está aqui o Breno Mota, atual diretor do Jardim Botânico e integrante do projeto Ama Jussara, que busca reflorestar áreas da região com essa espécie que está ameaçada de extinção. E o Teodoro Guerra, presidente da Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora, a AMA JF, que também desenvolve o projeto Carbono Zero, uma iniciativa que incentiva produtores rurais a fazerem o reflorestamento de áreas na zona da Mata Mineira. Sejam bem-vindos ao Tribuna Cast. Obrigado. Obrigada, Nayara. Obrigado pelo convite. Pra gente começar essa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho, Breno, sobre o que são essas plantas nativas. Beleza. Bom dia a todos, Theo, Renata, Nayara. As plantas nativas são plantas que ocorrem naturalmente em uma determinada região geográfica. Elas são adaptadas ao terreno, ao clima, ao solo do local e por isso são plantas que geralmente demandam menos manutenção, porque elas já estão ali habituadas com as condições bioclimáticas desse local onde elas estão inseridas. Então a gente pode fazer um recorte aí nessa região geográfica, a gente pode dizer que uma planta é nativa da floresta atlântica, que ela é nativa do cerrado, né? Aí tipo relacionando a determinado bioma. A gente pode falar que ela é nativa do Brasil, da América do Sul. Então a gente tem que ter esse recorte geográfico para a gente saber exatamente de qual é a característica dessa planta nativa, né? Legal. E, Breno, você pode citar também quais são as espécies que a gente encontra aqui em Juiz de Fora ou na região da Zona da Mata? Aqui em Juiz de Fora a gente tem plantas nativas importantes, né? Como, por exemplo, a palmeira jussara, que a gente vai falar um pouquinho depois, quando a gente estiver falando do projeto Ama Jussara, que é a Euterpe edulis, né, que a gente chama de açaí da Mata Atlântica. Além delas, a gente tem várias outras, como por exemplo os ipês, que ocorrem muito aqui em Juiz de Fora, né, são espécies nativas, são carismáticas, são muito bonitas ali devido à sua floração. A gente tem a embaúba, né, que fornece alimento para vários animais, por exemplo, o bicho preguiça, que também ocorre aqui na nossa região. Então a gente tem um grande leque de árvores nativas, embora nem todas elas sejam totalmente utilizadas da forma que deveriam ser, como por exemplo na arborização urbana, né? Nas hortas, nos quintais, a gente tem o hábito de utilizar muitas plantas exóticas, né, que também algumas são interessantes, mas a gente deve priorizar essas plantas nativas nesses projetos. Bacana saber que tem muitas plantas que estão aí no nosso cotidiano e a gente nem sabia que eram nativas, né? E Renata, você que trabalha diretamente com essas plantas, né, que depende dela para o seu trabalho funcionar, é fácil encontrar elas? Bom dia a todos, Theo, Breno, um prazer dividir essa mesa com vocês. Então, as plantas, elas estão aí ao nosso redor, né? Elas fazem parte da nossa alimentação, elas são utilizadas como plantas medicinais, né, pelas comunidades. Só que com o passar do tempo, essas plantas e até mesmo o uso tradicional dessas plantas tem sido perdido. Tanto pela urbanização, né, que vem ocupando espaço aí, a Mata Atlântica é a mais devastada de todos os biomas, como também pelo costume das pessoas de muitas das vezes priorizar plantas que são cultivadas e exóticas, como por exemplo, eu gosto de dizer, a banana, o café não são plantas brasileiras. Elas foram introduzidas no Brasil e até mesmo porque nós estamos no cinturão tropical do mundo, a gente tem uma vasta possibilidade de cultivo de outras espécies. Mas nós temos aí utilizadas na nossa alimentação, como o Ora pro nobis, que é uma planta riquíssima em proteína, né, que faz parte das punks e que tem um potencial terapêutico fantástico. Temos a pimenta de macaco, que ela é aromática, ela pode ser substituição da pimenta do reino, e ela tem potencial terapêutico também, a gente trabalha com ela. Nós temos a macelo, jatobá, aroeira, né? Temos inúmeras plantas que estão aí
nas florestas que ainda restam da Mata Atlântica, nesses pequenos trechos de floresta, mas que vem se perdendo. Então, assim, é motivo de atenção. A gente precisa de projetos como a AMA Jussara, né, o projeto, como o TEL, né, que vem desenvolvendo aí esse projeto de reflorestamento, porque essas plantas tendem a cada dia diminuir. Então, a gente precisa reflorestar as nossas áreas e aumentar a diversidade e o acesso a essas plantas também. Por isso que a gente precisa de educação, né, sobre isso. Sim, com certeza. E Teodoro, eu queria saber se é possível ganhar dinheiro também com essas plantas, né? Qual que é o potencial econômico delas? Bom dia, Nayara. Bom dia, Renata, Breno, colegas de meio ambiente. Prazer estar aqui com vocês. Realmente é um grande desafio, né? Ganhar dinheiro na área ambiental é um grande desafio, né? Renata trabalha com isso, tentando, né, valorizar, né, e valorar também essa questão econômica das plantas. É bem delicado. Entretanto, a gente, ao longo desses 30 anos de caminhada da AMA-JF, a gente vem descobrindo algumas opções, né, oportunidades para incentivar e estimular o produtor rural, principalmente, né, a preservar suas áreas, né, nascentes, áreas de reserva legal. Então, existem projetos, né, principalmente de crédito de carbono, que podem fazer com que o produtor tenha um retorno econômico, né, nessa área. Mas ainda é um negócio muito incipiente. Não só o mercado de carbono, como também as faixas econômicas, né, que são repassadas para os produtores. Hoje em dia, por exemplo, você tem uma ideia, a gente tem projetos que o produtor recebe por hectare R$300 por ano. Então, você acha que né, um valor razoável, mas se ele for comparar com outras atividades, né, que ele pode desenvolver no campo, e se for comparar, mais importante ainda, com a especulação imobiliária, ele vai ficar decepcionado. Então, a gente tem que trabalhar mais esse aspecto financeiro de retorno econômico ou de serviço ambiental que ele possa desenvolver na sua propriedade. Então esse é o desafio e é nessa linha que nós estamos trabalhando ao longo desse período. E vamos trabalhar no futuro, né? Legal. Então, assim, é possível, né? Uma área que tem potencial, mas ainda é pouco utilizado, né? Tem. Você pode desenvolver, então, projetos de retorno econômico com plantas, né, específicas, como a Renata trabalha, e pode desenvolver também, de uma maneira mais ampla, com reflorestamento com mais variedade de espécie, ou seja, não se preocupar tanto com a espécie que está plantada, mas, claro, nativa, né? Ou, por exemplo, no projeto que nós estamos trabalhando, com esse crédito de carbono ou restauração, ele paga somente com áreas reflorestadas com espécies nativas. Existem projetos que pagam para eucalipto também, não tem, né? Mas o nosso foco é com espécie nativa. Sim, a gente vai saber mais um pouquinho desse projeto daqui a pouco. Então, já falando assim, né, dos projetos de cada um, para os ouvintes saberem mais, porque eu sei um pouquinho, eu queria que você, Breno, comentasse sobre o seu trabalho no Jardim Botânico e sobre a importância desse espaço para a cidade, né, como um grande abrigo dessas plantas também. O Jardim Botânico é um grande equipamento de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, uma área que possui 85 hectares, desses 85 hectares, cerca de 70 hectares de floresta preservada, né? Não é uma floresta primária, é uma área que no passado já foi cafezal, que já foi pastagem também, mas é uma área que se recuperou, né? Está passando ainda por um processo de sucessão ecológica ali, mas onde a gente tem uma floresta bem exuberante, né? Então, uma das nossas missões é manter de pé essa floresta, né? Fazer a conservação da sociobiodiversidade, fazer a conservação daquele espaço ali e também um trabalho de educação ambiental que vise despertar uma consciência ecológica nos visitantes que vão até o Jardim Botânico. Eu estava falando ali mais cedo com vocês que eu creio que a floresta é a principal professora lá do Jardim Botânico, sabe? Que nada que a gente diga, ensina, fale, vai impactar tanto o indivíduo quanto o estar presente em um ambiente como aquele ali. Que é estando presente ali que ele vai
ter uma sensação de pertencimento e vai perceber que ele realmente faz parte daquela natureza, que aquela natureza é importante para a vida dele. Aquela floresta, ela fornece diversos serviços ecossistêmicos aqui para o município de Juiz de Fora, né? Ela melhora o ar que a gente respira, ela diminui os ruídos, né? Ela fornece o abrigo para a fauna, né? A gente tem aqui em Juiz de Fora uma grande especulação imobiliária, né? Que às vezes você tem uma área ali onde você tinha uma floresta e eles vão e devastam uma floresta e a fauna que vivia ali tem que migrar, né? E muitos animais dessa fauna, que são dessas regiões que sofrem essa especulação, hoje em dia vivem lá no Jardim Botânico, né? Então a gente fala que ali a gente tem um oásis de vegetação para essa vida silvestre de Juiz de Fora. Então a gente busca, junto com a nossa equipe, trabalhar essa educação ambiental que gere nas pessoas essa sensação de pertencimento mesmo a esse espaço. E pegando um gancho também no que a Renata tinha falado ali sobre algumas plantas que a gente consome, né, como a banana, por exemplo, ali o café, a gente tem várias plantas nativas que a gente não vê chegar até a mesa do consumidor, né? Lá no Jardim Botânico a gente tem o cambucá, a gente tem a grumichama, tem o araçá, tem a cereja do Rio Grande. Então, a gente tem em um espaço que é relativamente pequeno, né, várias espécies ali de plantas nativas que poderiam ser cultivadas com esse fim econômico também, né? E geralmente são plantas cujos frutos acabam sendo um pouco mais caros, porque você não tem uma produção extensiva, né? Então, a gente tem sim formas de alcançar esse retorno econômico a partir das plantas nativas também, mas é claro que precisa ter ali uma capacitação dos produtores rurais, né? O fomento, a política pública que incentive essa produção, né? Que incentive a criação dos sistemas agroflorestais, né? Onde o produtor vai conseguir ali ter um consórcio, às vezes, da sua produção tradicional com essas outras produções com plantas nativas também. Então, esse também é um trabalho que a gente realiza lá no Jardim Botânico. A gente busca fazer algumas oficinas para capacitar esses produtores, para mostrar para eles essas possibilidades que ainda estão bem iniciais, bem incipientes aqui no município de Juiz de Fora. Sim, sim. E o Jardim Botânico, né, junto com o Parque Estadual da Mata do Crambeque, ele é o maior remanescente de Mata Atlântica que a gente tem na cidade, né? Então, realmente, é um espaço muito importante. Você citou um pouquinho sobre as atividades que vocês fazem, mas eu queria que você falasse mais sobre as visitações escolares, né? Esse trabalho com as crianças também, outras oficinas. Sim, o Jardim Botânico recebe por ano cerca de 250 escolas, né? A gente recebe visita de terça a sexta, de manhã e de tarde, e são essas escolas, esses estudantes que fazem o Jardim Botânico vibrar no dia de semana, são eles que movimentam o jardim ali. E lá eles podem escolher diferentes roteiros de educação ambiental. Então, o professor, quando for fazer ali o agendamento, ele já vai escolher um dos nossos roteiros, que a gente tem de etnobotânica, tem os grandes grupos vegetais, de relações ecológicas, de lendas da floresta. Então, o professor vai tentar utilizar o Jardim Botânico como uma ferramenta pedagógica para ampliar o conhecimento que ele já vem construindo com o seu estudante ali dentro da sala de aula. Muitas vezes o estudante ele vai lá para o Jardim Botânico e consegue ver na prática aquele conteúdo que ele vê no livro, que ele está aprendendo ali dentro da sala, né? Então, a gente faz esse trabalho com as escolas e, além disso, recebe também por ano cerca de 100 mil visitantes espontâneos, que são essas pessoas que vão ao Jardim Botânico em busca de um lazer recreativo, de fazer uma caminhada, de ter esse acesso à biodiversidade do espaço, que é um direito garantido na nossa Constituição, né? Esse acesso à biodiversidade. Por isso, a entrada no Jardim Botânico é gratuita. Então, quem quiser ir pode chegar de terça a domingo, é só acessar o nosso espaço. Sim, é muito importante, né, fazer essa transformação com as novas gerações. E, Renata, em relação ao seu trabalho, comenta pra gente qual que é a proposta da Nativa, quais produtos vocês estão produzindo no momento e a partir de que plantas? Isso. Então, eu sou suspeita para falar das plantas nativas, né? A Nativa é uma empresa de base tecnológica que desenvolve soluções inovadoras a partir da biodiversidade brasileira. Então, a gente veio de uma trajetória acadêmica, né, de mais de 15 anos de pesquisa dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora,
E o nosso anseio era sempre que as pesquisas que a gente realizasse ali voltassem para a comunidade de alguma forma. Então, a gente estudou várias plantas nativas e, com isso, a gente adquiriu expertise, né, na otimização da descoberta desses bioativos e conseguimos desenvolver tecnologias que hoje são patentes da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí, quando acabou a pós-graduação, a gente entendeu que a gente ia precisar empreender para levar essas pesquisas para frente, para que elas chegassem realmente ao mercado, né? Então, hoje, a gente tem um laboratório de pesquisa lá no Moinho, onde a gente desenvolve produtos junto com outras grandes empresas do Brasil. Então, a gente trabalha com a indústria farmacêutica, com a indústria de cosméticos, buscando caracterizar do ponto de vista químico e biológico essas espécies e, com isso, conseguir desenvolver produtos, né? Então, a gente trabalha hoje com uma espécie nativa aqui da nossa região, que é a pimenta de macaco, que tem um potencial fitoterápico fantástico, né? A gente trabalha também com a jussara, a gente trabalha com espécies que não são tão conhecidas, mas que também são nativas aqui da nossa região. E o nosso objetivo é montar uma plataforma de ativos para que a gente consiga realmente compreender, não só do ponto de vista de saúde terapêutico, mas também de bem-estar, né? Por que não falar de prevenção de doenças? Eu gosto de falar assim, a planta, ela não consegue correr. Então, ela precisa produzir substâncias químicas para se proteger de predadores, para atrair polinizadores, para se proteger do sol. E essas substâncias são o que a gente chama de bioativos. E são esses bioativos que, com a nossa expertise, a gente consegue identificar e, com isso, direcionar para o mercado, né? Então, por que não, em vez de eu tomar um medicamento sintético, eu não fazer uso de um fitoproduto, que a gente chama, né, que vai agregar saúde e bem-estar e que a gente chama de multitarget, né, que ele tem ação multifatorial. Ele não age num único alvo, ele vai agir em inúmeros alvos, levando saúde, prevenção de doenças para aquele indivíduo, nutrição, né? Então, a Nativa hoje, a gente tem inclusive um projeto junto com a Embrapa, que é o SAF Leite Mel, que é o Sistema Agroflorestal, onde a gente está prototipando modelos ecológicos de plantas nativas e plantas também naturalizadas, cultivadas no Brasil, para que o produtor rural possa ter opção de plantio de espécies, onde ele consiga reflorestar as suas áreas, né? Com isso a água vai voltar, a fauna vai voltar, ele vai conseguir dar uma nutrição diferenciada também para o gado, porque muitas dessas espécies podem ser utilizadas na alimentação do gado, e com isso também a gente vai conseguir começar a estruturar cadeias produtivas voltadas a atender as demandas do mercado. Porque hoje não adianta eu desenvolver um produto fantástico dentro do laboratório, em escala laboratorial, e quando eu precisar dar escala para aquele produto, colocar ele no mercado, eu não tenho uma cadeia produtiva fortalecida para garantir o fornecimento desse produto. Então, hoje, um grande gap que a gente tem, né, um grande desafio de se trabalhar com produtos da biodiversidade em geral, é conseguir estruturar cadeias que realmente tenham qualidade e que possam garantir o fornecimento desses produtos. Então, assim, trabalhar com biodiversidade é um grande desafio, nós três aqui sabemos, mas também faz parte, né, é o que nos motiva, porque esse nosso meio ambiente está aí, nós fazemos parte dele. O ser humano não tem que usar o meio ambiente, nós fazemos parte do meio ambiente, né? Então, assim, eu sou realmente suspeita para falar desse tema, porque para mim, inclusive, a gente precisa falar mais sobre esse tema, porque as pessoas precisam entender, olhar a floresta não só do ponto de vista contemplativo, que eu acho sim, o Jardim Botânico ele tem um papel fantástico. Muitas pessoas de Juiz de Fora não conhecem o Jardim Botânico, que é uma das florestas mais lindas que eu já entrei, né? Mas a gente também tem que olhar para a floresta do ponto de vista que a gente pode sim plantar florestas, fazendo um manejo sustentável daquela floresta e gerar renda para as comunidades, gerar toda uma cadeia de valor. Desde quem vai estar
consumindo um produto mais saudável a quem está plantando aquela floresta e podendo gerar renda de uma forma que seja sustentável para todo mundo, né? Porque a gente precisa também poder viajar uma vez por ano com o dinheiro que conseguiu lá do plantio de uma árvore, né? Porque isso também é saúde e bem-estar. Então, eu acredito muito que a Zona da Mata Mineira ela tem essa vocação, ela tem esse potencial, e a gente está aqui para isso, para fazer isso acontecer. A Nativa é um exemplo claro, né, dessa união do ambiental, social e econômico, e parecido, né, com o que vocês pretendem ainda fazer em relação à cadeia produtiva, né, incentivando os produtores rurais a produzirem essas espécies. O Teodoro já tem feito isso, né, há cerca de 5 anos com o projeto Carbono Zero. Então eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente como que funciona isso, como foi reunir tantos produtores aqui na nossa zona da mata. Menino, foi difícil. Não é fácil, porque além de ser um assunto meio recente, né, é novo, o produtor rural, principalmente mineiro, é muito desconfiado, né? Então quando você vai com uma proposta que é novidade, né, envolve dinheiro na área dele, então tem vários obstáculos para a gente ultrapassar. Mas como a AMA JF, né, a gente inclusive foi procurado, a gente desenvolve em parceria com esse projeto, né, com uma outra ONG que chama TNC, e o parceiro que aporta recursos é o Mercado Livre. Então ele identificou, a partir de necessidades dele mesmo, internas, a questão de potencializar nas áreas rurais o crédito de carbono, né? Para todos, né? Para o produtor, para quem investe, né? Nessas áreas. Eu não tenho uma área rural, mas eu posso investir num produtor para que eu tenha o crédito de carbono no final das contas, né? O crédito de carbono nada mais é que a árvore crescer e incorporar carbono nela, né? Dentro dela, retirando da atmosfera principalmente, né? Aí o que acontece? Ao longo desses 30 anos, a AMA JF vai fazer 30 anos no ano que vem. Então, apesar de a gente sempre estar aprendendo, a gente já tem algumas, né, ideias de como que chega no produtor rural, como é que se aborda ele e meio que convence a participar do projeto, né? Mesmo que sendo uma novidade, mesmo sendo um negócio, né, que ainda vai ser mensurado, né? Então, esses 5 anos iniciais do projeto, a gente conseguiu passar para o produtor simplesmente um valor simbólico para que ele pudesse manter a área, né, para cuidar da área. Então, esse valor eu chamo de simbólico porque não é muito atrativo. São R$300 por hectare por ano, né? Então, tem produtor que ganha muito mais com determinada atividade. Agora, tem produtor que isso é muito significativo. Então, a gente trabalha com um leque de produtores rurais que necessitam mais, outros necessitam menos. Mas, de qualquer maneira, a gente, no final das contas, pretende que o reflorestamento, ou as árvores, ou a restauração, seja efetivamente implementada, né, nessas áreas. Então, nesses 5 anos, para você ter uma ideia, áreas que eram pastagem, ou parecido com pastagem, né, ou com uma predominância de braquiária, um capim-gordura, hoje já estão apresentando vários regenerantes nativos e candeia em determinados lugares, e a gente está, né, potencializando. Em alguns lugares que você enxerga que há necessidade de plantar alguma muda, para acelerar o processo de restauração, a gente planta, identifica algumas espécies interessantes e planta lá para que seja mais rápido. Então tem várias áreas que a gente viu em 2 anos já a restauração está efetivada, consumada. Árvores que você plantou em 2 anos, há 2 anos atrás já estão maiores que a gente, né? Então, claro, foi um trabalho de solo, né? Um trabalho todo, né, estruturado, mas essa linha que a gente tem dentro da UJF de restauração. Além de, claro, o trabalho de educação ambiental, que a gente também tem um centro de educação, né, ambiental na sede, recebe escolas, não com tanta frequência quanto o Jardim Botânico, mas recebe, né, porque a estrutura nossa é mais carente, né, é uma ONG, então os recursos são mais escassos, né, e a gente trabalha também com a defesa do meio ambiente, né, gestão ambiental. E um exemplo legal disso é o próprio Jardim Botânico, que desde 2007 a AMA meio que encabeçou junto com outras instituições a defesa do Jardim Botânico, senão ia virar um condomínio.
a gente falou especulação, é claro e visível aquilo naquela época, 2007, né, 2008, 2009, a gente viveu um verdadeiro pesadelo, que se não tivesse essa mobilização de toda a sociedade, a gente poderia estar lá com condomínios e sem esse uso, além de sustentável, o uso mais, né, aberto para as pessoas. Então, essas 3 áreas que a gente trabalha, né, são muito importantes e a gente vai tentar trabalhar: restauração, educação e a defesa mesmo do meio ambiente, participando da gestão, né? Embora a gente também estava comentando questão de licenciamento, né, essas coisas todas legais, todo o processo do condomínio naquela época estava licenciado. Então, às vezes você fala, puxa, tem que legislação, tem que ter. Às vezes a legislação só não funciona. Se você não se mobilizar para garantir e preservar aquela área, você vai ser atropelado pela boiada. Sim, sim. E quais municípios que fazem parte do projeto Carbono Zero? Nós estamos com Chácara, além de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, Chácara, Lima Duarte, Olaria, Orvalho, Coronel Pacheco. Bastante, né? E Bom Jardim de Minas, desculpa. Ah, sim, sim. Então pega bastante área daqui da região mesmo. É bem abrangente, né? E nesses 30 anos, né, trabalhando aí com as questões ambientais, como que você vê, Teodoro, o cenário? Você acha que avançou? Você acha que ainda falta muito? Qual que é a sua... É interessante, né, essa questão, né? Porque a gente trabalha, né, com essa questão há 30 anos. Aqui em Juiz de Fora eu trabalhava já antes, em outros lugares, mas você vê que quer queira, quer não, eu não vou dizer dos adultos, né, e as pessoas com a minha idade, por exemplo, mais 60, mas o pessoal mais novo, eles estão com uma cabeça um pouco mais engajada, né? Você vê que essa, como é que fala? Geração que está vindo por aí, quer queira, quer não, apesar de ter muito celular e muito computador, muita internet, tem uma certa visão e noção, né, de preservação ambiental. Sempre quando a gente recebe escola, a gente não consegue medir quem realmente foi conscientizado. Vou sair daqui, sou defensor do planeta, do meio ambiente e tal. A gente não consegue ter esse retorno na maioria das vezes, né? A não ser que seja um projeto continuado, que você vai na escola durante 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, e você vai ter realmente uma coisa mais palpável estatisticamente. Mas, de uma maneira ou de outra, durante esse período, com essa visão que a gente tem, eu percebo uma certa, não vou dizer um crescimento, mas um certo aumento na sensibilidade, pelo menos. Mesmo que a pessoa não faça alguma coisa concreta em defesa do meio ambiente, ela pensa. E só de pensar já é um grande avanço, ou refletir sobre, né? Penso 2 vezes antes de jogar o papelzinho no chão, eu não jogo, não sei, né? Então eu percebo um certo avanço, né? Na verdade, eu tento ser sempre otimista, né? Apesar de alguns cenários não demonstrarem o que a gente sente, mas eu pretendo, né, e prefiro ser otimista nessa questão. Então, avançar na educação, não vamos desistir nunca, né? Persistir, né? Resiliência. Só o pensar já realmente é um grande avanço, já é um grande avanço. Sim. E acho que as questões de desastres climáticos também estão muito mais perto, então isso faz a gente ter mais atenção, né, com o nosso redor, assim. Pois é, sem a pessoa perceber, ela vê, né? Às vezes, morando perto da praia, que o mar está chegando cada vez mais perto da sua casa. Falei, acho que eu construí um lugar errado, né? Não é possível, né? Às vezes, quando a pessoa constrói do lado de uma árvore, e a árvore cai na casa dela, falou, acho que eu construí um lugar errado, a árvore não caiu de propósito, né? Então ela tem que perceber essa questão, né? Sim. Onde que está... E quando a gente fala uma pessoa, a gente pode transportar isso para uma política pública, né? De ordenamento do crescimento urbano. Então por isso que a gente trabalha, nós particularmente, com áreas rurais, onde você tem mais chance de preservar do que em área urbana, né? Apesar de eu não poder esquecer, a arborização urbana, essas coisas são muito importantes. Sim, sim. Pra gente finalizar, eu queria que vocês falassem então rapidamente, né? Nossa conversa foi muito boa, mas tá chegando ao fim. Daria pra falar mais meia hora. Daria, né? O assunto é extenso, né?
Falamos um pouquinho dos desafios, mas eu queria que vocês falassem também sobre o futuro dessas plantas aqui na nossa região, como vocês enxergam isso. Posso falar? Pode. Olha, eu acredito que a gente está num momento de transição ecológica. A zona da Mata Mineira tem um potencial muito grande de ser uma referência em inovação verde. E eu acredito que, eu costumo falar, né? Essa é a nativa e o nosso propósito são os ativos do Brasil. Eu acho que a gente não precisa concorrer com ninguém. A gente só precisa fortalecer esse grande ativo que é a biodiversidade brasileira. Então, eu enxergo sim que as plantas nativas estão chegando com tudo aí na nossa região e eu espero poder continuar contando com essa galera aí que pensa positivo e que é um degrau de cada vez, mas que a gente possa, inclusive, incluir a sociedade nessas discussões, né? E a gente está aberto para isso, para gerar realmente discussão e ações, porque a gente precisa realmente de projetos que virem soluções para o que o mercado precisa. E quando eu falo mercado, a gente está falando da sociedade, né? Então, essa é a nativa. Sim, sim. Ô, Nayara, eu queria só agradecer mesmo a oportunidade de estar com vocês aqui, para bater esse papo com o Breno, com a Renata, com vocês. E, né, os ouvintes, em comemoração ao dia de ontem de meio ambiente, né? E dizer que nós estamos abertos aí para as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente. O site nosso é amajf.org.br. Você entra em contato, a gente responde assim que possível e vamos engajar nessa luta do meio ambiente. Ótimo. Eu acho que a gente vem trilhando uma boa caminhada, né? Juiz de Fora estabeleceu agora o Plano Municipal da Mata Atlântica, né? Com apoio do pessoal do Laboratório de Ecologia Vegetal. Então, a gente está começando, talvez, a criar os subsídios, as legislações, embora os retrocessos também estejam aí batendo de frente, né? A gente tem que estar o tempo inteiro lutando para manter uma legislação que realmente vai proteger as nossas florestas, que vai proteger a nossa biodiversidade. No cenário mais local aqui, a gente tem tido alguns avanços, sim. Eu concordo com a Renata que a zona da Mata Mineira tem uma área muito promissora nesse sentido de aumentar os seus sistemas agroflorestais, de aumentar as suas áreas em recuperação, né? Fazer esse trabalho com recuperação de áreas degradadas é muito importante, porque a gente tem aqui muita área que no passado era cafezal, né? E que hoje em dia o café aqui na nossa região, pelo menos aqui na zona da mata, mais pro lado do Espírito Santo, ainda está muito forte, né? Mas aqui já não tem uma produção tão acentuada assim. Então a gente tem áreas que hoje em dia podem ser reflorestadas, né? São áreas que estão ali às vezes inativas, né? Eu acho muito importante esse trabalho que o TEL tem realizado, por exemplo, que embora pareça um valor simbólico, se o produtor tem ali 50 hectares de floresta, muitas vezes ele quer manter aquela floresta, mas é ótimo que ele tenha esse incentivo. Se você pegar ali 50 hectares, são 15 mil reais por ano, né? Então, o cara, às vezes, ele já tem aquela noção, ele quer preservar, ele sabe da importância daquela área, mas talvez ele precise daquela área ali para poder colocar um gado, poder colocar alguma coisa. Mas você tendo esse incentivo financeiro, isso se alia, né, a essa necessidade, a essa vontade do produtor. Então, acho que a gente está começando a criar essas ferramentas para que a gente possa ampliar a nossa área de matriz de vegetação e possa recuperar e restaurar um pouco da nossa floresta atlântica, que é tão importante aqui para a nossa região. Sim, sim, com certeza. É muito bom ouvir projetos tão bacanas acontecendo aqui de vocês. Eu queria agradecer, obrigada por compartilhar com os nossos ouvintes. Prazer é nosso. Queria agradecer quem ouviu também até o final e espero que vocês tenham gostado. Um bom fim de semana para todos nós e que mais projetos aconteçam nesse sentido aqui na cidade. Perfeito. Muito abraço, obrigado pelo gente. convite, foi ótimo. Tchauzão. Tchau.